Empreendedorismo feminino, as mulheres já são quase metade dos empreendedores no Brasil. Terminal do Porto de Santos é arrematado por 558 milhões pela Petrobras. Pesquisas do IBGE apontam que os brasileiros estão cada vez mais se identificando como negros. A Agência dos Estados Unidos autoriza a terceira dose de vacina contra a Covid para todos os adultos. Atrofia muscular espinhal e o medicamento mais caro do mundo. Durante exame de Joe Biden, Kamala Harris vira a primeira mulher a comandar os Estados Unidos. Grã-Bretanha anuncia o primeiro voo com combustível sintético do mundo. Contagem regressiva para a Copa do Mundo no Catar. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. 19 de novembro é conhecido como Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino, uma data criada pelas Nações Unidas em parceria com diversas instituições globais de incentivo às mulheres. Aqui no Brasil, o número de empreendedoras cresceu significativamente durante a pandemia e mesmo em meio à crise, elas provam que é possível alcançar o sucesso. A Daniela resolveu abrir um restaurante bem no começo da pandemia. E olha que ela nem sonhava em ser empreendedora. Eu trabalhei durante muitos anos no mundo corporativo e na pandemia, quando tudo fechou, eu tinha saído do emprego que eu estava. E aí, meu marido é chefe de cozinha, a gente começou a pensar no que poderia fazer. O restaurante que ele trabalhava também fechou, ou seja, estávamos ambos aí desempregados, né? E aí a resposta foi sim. Mas é claro que antes de tomar qualquer atitude, ela se preparou. Contratou a Vera, que é professora e consultora em negócios food service. A primeira coisa que a gente fez foi avaliar esse negócio. Ver qual era o momento dele financeiro, de resultados e o que eles precisariam fazer com tudo que eles iam precisar investir para dar continuidade e reconceituar. E foi assim que a gente startou. A Dani era uma pessoa super nova na proposta, estava saindo de um movimento de carreira e ia assumir a coisa mais importante daqui, que era a parte da gestão. Então, o meu trabalho é muito próximo a ela. Ela que vem me ensinando tudo. Hoje, como é que a gente faz? O Marcelo toca a parte da cozinha e eu faço toda a parte de gestão. Mas sempre com o apoio da Vera. Então, assim, a Vera é mesmo uma mentora, é um guia, né? Então, eu tenho aprendido muito com ela. O dia a dia é ela que me esclarece as dúvidas. E eu busquei uma pós-graduação também na área de gestão e negócios de alimento, até para me capacitar. E agora dá para dizer que cada investimento tem compensado. A Daniela é só uma entre as várias mulheres que resolveram empreender em plena crise sanitária. Segundo a Rede Mulher Empreendedora, só no ano de 2020 houve um aumento de 40% de novas empresárias brasileiras. Hoje, elas representam 47% do total de empreendedores no país. Com a pandemia, com o aumento do desemprego, a alternativa encontrada pela maioria das mulheres foi empreender. E grande parte aí, digamos assim, foi até mesmo um empreendedorismo por necessidade, né? Para poder colaborar em casa, ajudar nas finanças da família, enfim, gerar renda, né? Foi um grande momento para a Priscila descobrir uma nova fonte de renda, aproveitando os dotes culinários do marido. Meu marido sempre teve essa vontade de ter um restaurante, mas ficava só no sonho, porque os nossos trabalhos do dia a dia era muito complicado. O sonho e a habilidade na cozinha eram dele, mas a iniciativa foi toda dela. E aí um dia a gente estava jantando em casa, ele, eu tenho vontade, eu falei, então já vamos abrir um Instagram para você, Grego na Cozinha. E aí a gente criou esse Instagram. E aí ele, mas será? Eu falei, não, vamos criar, vamos começar a postar o que você faz em casa. E aí começou o pessoal a seguir, o pessoal a comentar. Ele falou, gente, eu acho que as pessoas querem. Eu falei, sim, e vamos. E comecei a incentivar. E aí eu falei para ele, tu só fica preocupado em fazer a comida boa. Deixa o resto comigo. É que a Priscila é empreendedora há anos. Mas mesmo experiente no assunto, para ela faltava saber mais sobre o novo ramo. Então, a empreendedora e o marido também contrataram a Vera.
Eu os auxilio nessa implementação e na distribuição de funções entre os dois. Principalmente, quem está fazendo o que é necessário, fluxo de trabalho. Ela é principalmente a pessoa responsável por gestão de pessoas, é uma das grandes preocupações deles na hospitalidade, no atendimento, e meu trabalho é principalmente com ela, de escolher e definir o estilo e o tipo de atendimento e de hospitalidade que a gente vai entregar no negócio. Preparada, Priscila investiu ainda mais em mulheres. A minha equipe, bem dizer, ela é quase 100% feminina. E eu falo, gente, aí o pessoal fica, pô, mas você não contrata homem? Eu falo, desculpa, mas as minhas meninas são muito boas. Então, a gente, daí, mulher é mulher, né? A gente se vira nos 30, a gente faz um negócio ali, corre para outro. A gente é mais versátil, digamos assim. Mulheres que muito fazem, que muito sabem, mas que ainda precisam vencer as barreiras do preconceito. Aqueles conceitos já que vêm de muitos anos atrás, da questão da própria dupla jornada da mulher, a questão da maternidade, enfim, uma série de conceitos que já foram formados na mulher que acabam aí impactando com que ela tenha um menor rendimento frente aos homens, né? E esse é um cenário que a gente tem toda a chance de melhorar, de ampliar. A Priscila e a Daniela são provas vivas de que a mulher pode sim mudar esse quadro, enfrentar tudo isso e chegar lá. Como? Eu sempre brinco que o único casamento em 3 que dá certo é exatamente o do negócio. Você precisa ter um conceito. Produto, ponto, público. São as 3 coisas que você tem que sentar e perguntar. O que eu quero fazer? Para quem eu vou fazer? E onde eu vou colocar esse negócio? E uma pesquisa do IBGE divulgada nesta sexta-feira revelou queda no número de trabalhadores em 2020 por causa da pandemia e aumento na quantidade de pessoas que recebem auxílios sociais. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, publicada nesta sexta-feira, revela queda em relação à população ocupada no país em 2020. Em 2019, eram 92,8 milhões de pessoas ocupadas, o que correspondia a 44,3% da população do país. No ano passado, esse número reduziu para 84,7 milhões, ou seja, 40,1% da população. Já o número de pessoas com outros rendimentos praticamente dobrou, passando de 16,4 milhões para 30,2 milhões, o que corresponde a 14,3% da população. A pesquisa revela, portanto, redução no número de pessoas com rendimentos relacionados ao trabalho e aumento da quantidade de pessoas que dependem de outras fontes de renda, como auxílios sociais do governo. Em 2020, 61% da população residente do país recebia alguma renda oriunda ou do trabalho ou de outras fontes. Contudo, de 2019 para 2020, o que se observou foi uma redução da proporção de pessoas recebendo renda do trabalho como efeito da pandemia da Covid-19 e um aumento do recebimento de outras fontes de rendimentos, sobretudo de outros rendimentos, que é a rubrica da pesquisa, onde está inserido o recebimento do auxílio emergencial, que é um benefício que foi criado para fazer frente aos efeitos socioeconômicos da pandemia. Essa rubrica de outros rendimentos teve um aumento da proporção de pessoas recebendo de 7,8% em 2019 para 14,3% em 2020. A pesquisa demonstra ainda que o rendimento mensal de trabalho cresceu 3,4%. Em 2020, o rendimento médio para pessoas ocupadas com 14 anos ou mais foi de R$ 2.447, enquanto em 2019 o valor era de R$ 2.366. Por mais que a notícia pareça boa, ela é explicada pela saída de 8,1 milhões de pessoas do grupo da população ocupada. Nesta sexta-feira, a Petrobras venceu a licitação para a concessão diária em que já opera um terminal de recebimento e armazenamento de combustíveis no Porto de Santos. A estatal pagará ao governo mais de 500 milhões de reais para ocupar o espaço por mais 25 anos. No mesmo leilão e também sem disputa, o governo concedeu à Fertilizantes Santa Catarina um outro terminal de armazenamento de combustíveis no Porto de Imbituba, no litoral catarinense. A empresa se comprometeu a pagar R$ 200 mil pela concessão.
O leilão foi comemorado pelo Ministério da Infraestrutura como o maior leilão portuário da história. O plano inicial era conceder 3 áreas, mas uma delas, também em Santos, não teve propostas. As 2 áreas concedidas têm investimentos obrigatórios de 700 milhões de reais. O terminal é operado pela Transpetro, a subsidiária da Petrobras para a área de transportes. Segundo o Ministério de Infraestrutura, o porto vinha operando de forma precária, com um contrato que precisava ser renovado a cada 6 meses. Segundo o diretor-presidente da Santos Port Authority, Fernando Biral, a nova concessão vai resolver gargalos no sistema de movimentação de combustíveis do porto. A outorga, paga pelos vencedores do leilão, será destinada à autoridade portuária para investimentos. O governo pretende privatizar o Porto de Santos em 2022 em um contrato que prevê 16 bilhões de reais em aportes em melhoria da infraestrutura e modernização. Em 2021, o governo já concedeu 12 terminais portuários com investimentos previstos em 1 bilhão e 700 milhões de reais. Os terminais do Porto de Santos foram arrematados pela Petrobras no maior leilão portuário dos últimos 20 anos. O valor ficou acima do esperado pelo mercado. De acordo com o estudo da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, os e-commercers do Brasil devem movimentar 6 bilhões 338 milhões de reais apenas nas 24 horas da sexta-feira, 26 de novembro, dia da Black Friday deste ano. A estimativa representa um crescimento de 25% sobre o faturamento registrado em 2020, que já havia sido positivo em razão da aceleração digital provocada pela pandemia. Ano passado, as vendas passaram de 5 bilhões de reais. Agora vamos aos números da vacinação contra a Covid em todo o Brasil. De acordo com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal, foram aplicados 299.130.276 doses. 76,2% dos brasileiros já receberam pelo menos uma aplicação e mais de 127.982.000 estão totalmente imunizados com as 2 doses ou com a vacina de dose única. Sequência com o ranking de imunização no mundo. Já foram aplicados 7 bilhões e 620 milhões de doses de vacinas contra a Covid, de acordo com a Universidade de Oxford. A China continua na liderança com 2 bilhões e 410 milhões de aplicações. A Índia em segundo, com 1 bilhão e 150 milhões. Em terceiro estão os Estados Unidos e o Brasil em quarto e a Indonésia em quinto. O Brasil recebeu mais 1 milhão de doses da vacina da Janssen contra a Covid-19. Quase 8 milhões de doses devem ser distribuídas ainda neste mês. O volume entregue faz parte do total de 35 milhões de vacinas encomendadas pelo Brasil até o fim de 2021. Nos próximos dias, estados e o Distrito Federal devem receber as remessas para dar continuidade à imunização da população. A programação é de entrega de 7 milhões e 800 mil doses da vacina em novembro e 28 milhões e 400 mil doses em dezembro. Até o momento, a farmacêutica tinha enviado ao Brasil 1 milhão e 800 mil doses em junho e outras 3 milhões de unidades foram doadas pelos Estados Unidos na virada do primeiro para o segundo semestre. A expectativa é de que essa nova remessa seja usada para a aplicação da segunda dose em quem tomou apenas a primeira dose do imunizante. A Fiocruz divulgou nota informando que entrega hoje mais 3 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 para o Ministério da Saúde. Os imunizantes produzidos pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos serão enviados ao almoxarifado designado pelo Ministério da Saúde para serem distribuídos aos estados. Com a entrega, que ainda não foi confirmada até agora, a Fundação alcança a marca de 135 milhões e 700 mil doses disponibilizadas ao Programa Nacional de Imunizações. A detecção de bactérias resistentes a antibióticos, no mínimo, triplicou durante a pandemia de Covid-19. Foi o que afirmou o estudo feito com base em amostras recebidas pelo Laboratório de Pesquisa em Infecção Hospitalar do Instituto Oswaldo Cruz. A Fundação afirma que durante o período de emergência sanitária no Brasil, o volume de pacientes internados em estado grave e por longo período mais suscetíveis ao risco de infecção hospitalar aumentou. Com isso, teve um aumento no uso de antibióticos, o que eleva a pressão seletiva sobre as bactérias.
E veja a seguir, Estados Unidos aprovam terceira dose da vacina anti-Covid para pessoas acima dos 18 anos. E ainda, pesquisas do IBGE apontam que os brasileiros estão cada vez mais se identificando como negros. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão e luta contra o racismo estrutural. E cada vez mais as pessoas se identificam como negras após serem ensinadas durante anos a rejeitar sua raça estigmatizada no país. O Brasil comemora neste sábado o Dia da Consciência Negra em plena luta contra o racismo estrutural e o legado da escravidão que só foi abolida no país em 1888. É fundamental me reconhecer como negro para, primeiro, entender processos de violência que eu sofri que eu não sabia a razão. Então, tinha um livro de evangelização quando eu era criança que a cor preta era a cor do pecado e a cor branca era a cor da santidade, da amizade com Deus. Eu chegava em casa, criança, e falava para minha mãe que eu queria ter a cor dela e que eu não queria me parecer com o meu pai. Porque quando a gente olha para a estratégia da mestiçagem, invariavelmente no Brasil as pessoas vão dizer eu sou moreninho, ou vão se esquivar da palavra negro, porque é feio dizer que você é negro, né? Mas a partir do momento que passa a ser interessante se dizer negro, isso traz também uma reflexão sobre por que eu me digo negro, por que isso acontece na sociedade. O Brasil tem 213 milhões de habitantes e a maior população negra fora da África. Apesar de representarem a maioria, há menos de 5% de executivos negros nas 500 maiores empresas brasileiras. Além disso, há diferenças salariais significativas com os brancos e os negros são a maioria entre os desempregados e os moradores das favelas. Para o IBGE, a população negra é a soma dos pretos e pardos. Estes dados se baseiam na autoidentificação. O último censo oficial de 2010 mostrou pela primeira vez que a população negra era majoritária no país, com 43,4% de pardos e 7,5% de pretos. No censo do ano 2000, mais de 53% dos brasileiros disseram ser brancos. As pesquisas trimestrais realizadas pelo IBGE com uma amostra representativa da população confirmam essa tendência nos últimos anos. A mais recente, do segundo trimestre de 2021, reporta 45,9% de pardos, 8,8% de pretos e 44,2% de brancos. Você vai olhar para 1940, por exemplo, no censo, e a gente tem mais de 60% da população branca, esses números não batem. Então, essa grande virada que a gente tem até chegar nos dias de hoje, onde a gente de fato reconhece que temos uma maioria de população negra, tem a ver com essa virada histórica, com esse reconhecimento de que a gente vive num país que ainda precisa melhorar muito a questão racial na qual a gente vive. A reforma da Previdência da Prefeitura de São Paulo foi promulgada nesta sexta-feira pelo presidente da Câmara, o vereador Milton Leite, do DEM. Trata-se da segunda reforma previdenciária na cidade desde 2018. Com as novas regras, o déficit estimado pela Prefeitura deve passar de 171 bilhões de reais para 60 bilhões de reais. Segundo a administração, a redução abre caminho para aumentar os níveis de investimento na saúde e educação. Com isso, as novas regras para servidores e aposentados começam a valer em 120 dias. Encerrando mais uma semana no mercado financeiro, o dólar fechou em alta de 0,70% nesta sexta-feira, pela quinta sessão consecutiva, em meio a crescentes expectativas de que o Banco Central dos Estados Unidos apertará sua política monetária mais cedo do que o esperado. Com isso, a moeda norte-americana encerrou o dia cotada em R$ 5,60 na venda. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 226 mortes por Covid e pouco mais de 13.300 novos casos, segundo o Ministério da Saúde. Confira os números da pandemia.
No mundo, já são mais de 256 milhões e 532 mil casos confirmados e mais de 5 milhões e 138 mil óbitos em decorrência da doença. Em primeiro lugar do ranking estão os Estados Unidos, que passaram dos 47 milhões e 624 mil pessoas diagnosticadas e têm um total de 770.106 vítimas fatais. A Índia tem mais de 34 milhões e 489 mil pessoas que foram contaminadas. Já o Brasil ultrapassou a marca dos 22 milhões e 3 mil testes positivos de Covid, sendo que quase 21 milhões e 215 mil pessoas estão totalmente recuperadas da doença. O país tem um total de 612.370 mortes. O Reino Unido tem mais de 9 milhões e 817 mil contaminações. E a Rússia ultrapassou os 9 milhões e 99 mil casos confirmados. E agora um esclarecimento mundial. Um relatório da OMS mostrou que o primeiro caso de Covid-19 foi de uma vendedora que trabalhava no mercado de animais em Wuhan e não de um homem, como havia sido divulgado anteriormente. Foi o que afirmou um cientista de alto nível em um artigo publicado na revista Science. Para o virologista Michael Warraby, em vez de corresponder a um homem que nunca havia estado no mercado de animais de Wuhan, o primeiro caso é o de uma vendedora que trabalhava lá. Os dados, assim como a análise dos primeiros casos de Covid na cidade, claramente apontam para uma origem animal do vírus. Warraby pertencia a um grupo de 15 especialistas que consideravam a hipótese de um vazamento do vírus a partir de um laboratório em Wuhan. Para contornar a hipótese, Warraby analisou os casos notificados por 2 hospitais antes do alerta ser feito, mas ambos os casos também estão intimamente relacionados ao mercado. Mesmo os que não estão diretamente ligados ao comércio de animais, localizam-se no redor dele. Após análises, o pesquisador concluiu que o primeiro caso conhecido passa a ser o de uma mulher vendedora do mercado que ficou doente no dia 11 de dezembro e não de um homem que se acreditava estar doente desde o dia 8 daquele mês. Os Estados Unidos estenderam a autorização dos reforços da vacina contra a Covid para todas as pessoas com mais de 18 anos de idade e agora os cidadãos poderão tomar a terceira dose 6 meses após completarem sua série de vacinação primária. A agência americana responsável pelo setor de alimentos e remédios disse que a autorização de uso emergencial concedida aos laboratórios Pfizer e Moderna ajudou a oferecer uma proteção contínua contra a Covid-19. Pessoas acima de 18 anos que receberam a vacina de dose única da Johnson & Johnson nos Estados Unidos já tinham direito a uma segunda dose 2 meses após sua primeira injeção. No caso dos vacinados com Pfizer e Moderna, a terceira dose estava reservada até agora para algumas categorias. Este anúncio ocorre em um momento em que o número de infecções volta a subir nos Estados Unidos, com uma média de 85 mil novos casos e 1.000 mortes por Covid-19. Alguns estados, como a Califórnia, já haviam começado a permitir doses de reforço para todos os adultos, na esperança de conter a propagação da epidemia antes da temporada de férias. E veja a seguir, atrofia muscular espinhal, uma doença pouco conhecida com muitas dificuldades no tratamento. E ainda, cópia da Constituição norte-americana é arrematada em leilão por valor milionário. No Brasil, milhares de pessoas são diagnosticadas com atrofia muscular espinhal, a AME, uma doença rara, degenerativa, que pode ser fatal e, aos poucos, reduz a capacidade das pessoas de desenvolver ações vitais, como comer ou respirar. Mas a medicação capaz de frear o avanço da AME, conhecida como o remédio mais caro do mundo, custa até 12 milhões de reais e não é disponibilizada pelo SUS.
Na Câmara dos Deputados, um projeto de lei pede que o medicamento seja disponibilizado pela rede pública. No entanto, enquanto a proposta não é aprovada, famílias do Brasil travam batalhas judiciais e reúnem esforços em campanhas de arrecadações em busca do direito mais básico, a vida. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. A Maria Júlia, de 2 anos e 5 meses, tem atrofia muscular espinhal, AME, uma doença genética rara, degenerativa e que pode ser letal. A atrofia muscular interfere na capacidade do corpo de produzir uma proteína essencial para a sobrevivência dos neurônios motores, responsáveis por gestos voluntários vitais, como respirar ou engolir. Segundo o Instituto Nacional da Atrofia Muscular Espinhal, 1 em cada 10 mil crianças nascidas vivas tem a doença. E ela é a maior causa genética de mortalidade infantil. A Maju, que mora no Distrito Federal, faz uma série de tratamentos e fisioterapias para manter e desenvolver as ações básicas, como comer e respirar. Nós descobrimos o diagnóstico da Maju, ela tinha 1 ano de idade, e daí já demos início a todos os tratamentos da Maju. Atualmente a Maju tem uma rotina de fisioterapia, em casa. Ela tem todos os cuidados, ela faz fisioterapia, faz fonoaudióloga, faz natação, fisioterapia respiratória, tem todo um cuidado, tem uma equipe, ela consulta com um neuro, especialista na síndrome. Para garantir o pleno desenvolvimento da menina, a família trava na justiça uma batalha judicial para conseguir o Zolgensma. O medicamento, conhecido como o mais caro do mundo, custa cerca de 12 milhões de reais e foi autorizado pela Anvisa no Brasil em 2020, mas ele não é disponibilizado pelo SUS. Pela rede pública, o Ministério da Saúde oferece o Spinraza, autorizado pela Anvisa em 2017. O Zolgensma, no entanto, é o único remédio no mundo que, segundo a Novartis, farmacêutica produtora, atua diretamente na raiz da atrofia muscular espinhal, substituindo a função do gene ausente ou não funcional em uma única aplicação, demonstrando benefícios clínicos e representando uma mudança significativa no tratamento da doença. Além disso, o Spinraza demanda aplicação periódica, o que provoca maior sofrimento, conforme explica a mãe de Maria Júlia. A Maju faz uso de uma medicação, que ela toma ela pelo plano de saúde, que se chama Spinraza. A cada 4 meses a Maju entra no centro cirúrgico para fazer a aplicação dessa medicação, que é feita uma punção lombar. E nós estamos em busca do Zolgensma. A família da pequena Chiara Liz, que também tem AME, precisou travar luta semelhante. Os pais dela fizeram uma enorme campanha no Distrito Federal. Arrecadaram cerca de 5 milhões de reais. Além disso, conseguiram na Justiça uma determinação para que o Ministério da Saúde completasse o valor para a compra e aplicação do remédio. Em 19 de novembro de 2020, Chiara Liz recebeu o Zolgensma e a evolução foi imediata. Já nos primeiros 15 dias após a infusão, nós já observamos as mudanças. A Chiara não rolava, ela não engateava, ela mal levantava o bracinho. E toda vez também que a colocávamos de barriga para baixo, ela chorava. Logo após a infusão do medicamento, com poucos dias, ela nunca mais chorou de ficar de barriguinha para baixo. E ela só foi se fortalecendo. No Superior Tribunal de Justiça, STJ, pelo menos 13 decisões recentes em ações que pedem o acesso e aplicação do Zolgensma foram localizadas pela reportagem. Já no Supremo Tribunal Federal, foram encontradas 7 decisões. Nem todas são favoráveis. Em alguns casos, o julgador entende que a criança pode ser tratada com outro medicamento, que faltam laudos médicos que comprovem a necessidade da aplicação ou que o valor a ser desembolsado pelo governo no remédio é desproporcional. Para garantir que pedidos na Justiça não sejam mais necessários e que todas as crianças que têm AME tenham oportunidade de tomar o Zolgensma nos primeiros anos de vida, tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei que obriga o SUS a fornecer o medicamento às crianças diagnosticadas com a doença. A proposta é do deputado Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina. Ele requer que a tramitação do texto seja em caráter de urgência, direto no plenário da Câmara, para garantir a aprovação mais rápida e salvar vidas. Milhares de crianças vão morrer enquanto isso.
sem passar pela parte burocrática por todas as comissões. Por isso nós estamos fazendo um apelo e conseguimos as assinaturas necessárias através dos líderes partidários, mais de 171 assinaturas. Agora só depende do nosso presidente, Arthur Lira, para levar a urgência, levar o plenário da Câmara Federal e salvar milhares de crianças. O advogado do Programa de Saúde do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, explica que o elevado custo do Zolgensma é a principal questão que dificulta a incorporação do medicamento ao SUS. Um preço muito alto, um medicamento de alto preço, acaba dificultando a compra pelas entidades do SUS, como o Ministério da Saúde, dificultando, portanto, que esse medicamento chegue ao usuário final, que é quem mais precisa. É importante entender que para o medicamento chegar até o SUS, ele precisa ser registrado na Anvisa, que vai basicamente dizer que aquele produtor pode ofertar um medicamento com eficácia, segurança e qualidade. Depois ele passa pela CMED, a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, que define um preço máximo autorizado para aquele medicamento, e depois ele já pode ser comercializado no país, mas ele vai passar pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias ao SUS, a CONITEC, que é uma entidade que define se esse medicamento vai ou não ser ofertado na rede pública. A CONITEC faz muito uma análise de custo e de benefício, comparando aí o custo e os benefícios que esse medicamento traz para o usuário. Então, a questão do preço, mais uma vez, acaba sendo uma barreira de acesso. Mas por que tão caro? O que justifica que o único remédio capaz de parar o avanço de uma doença degenerativa que matou quase 20.500 pessoas no país entre os anos de 1996 e 2019, sendo 5.919 moradores do estado de São Paulo, custe tanto? Questionada sobre a razão do Zolgensma custar 12 milhões de reais, a farmacêutica suíça Novartis respondeu em nota que o Zolgensma é um medicamento classificado como terapia avançada e tem um mecanismo de ação único, que a empresa leva em consideração evidências que sustentam o ganho terapêutico oferecido pelo tratamento, o processo de produção complexo com diferencial de aplicação e benefício ao longo dos anos. Além disso, afirma que a terapia gênica representa uma nova era na medicina para doenças raras, que afetam até 65 pessoas a cada 100 mil nascidos vivos, e que é uma terapia altamente inovadora e transformadora para uma doença genética progressiva e devastadora. Por fim, a Novartis declara que o Zolgensma tem um preço consistente em todo o mundo, com base no valor que fornece aos pacientes. O IDEC alega que, além do pioneirismo e inovação, há questões de mercado envolvidas na precificação deste remédio, como qualquer outro produto. O preço é definido, em princípio, pela empresa. E quando a empresa não tem concorrente, quando a empresa é a única fornecedora, ela acaba tendo uma liberdade muito grande para fixar preços muito elevados. O que as empresas alegam em caso de medicamentos inovadores, como é o caso do Zolgensma, é que elas incluem nesse preço final o quanto elas gastaram no processo de inovação. Inclusive o risco que elas tomaram nesse processo de inovação. O processo de inovação é um processo de pesquisa e desenvolvimento que leva à criação de um novo medicamento, um processo incerto. Então, em tese, elas teriam gasto nesse processo e incluem aí no preço final. No entanto, é muito importante destacar que esses processos não são custeados só pelas empresas. O próprio caso do Zolgensma envolve financiamentos públicos. Então, uma questão que muitas organizações levantam é se é realmente legítimo um preço tão elevado, uma vez que esse processo de inovação nunca ou quase nunca é realizado de forma exclusiva pelas empresas. O IDEC afirma ainda que, ao ser autorizado no Brasil, o Zolgensma passou pela avaliação da Câmara de Regulação de Mercado de Medicamentos, a CMED, que definiu o valor máximo de R$ 2.878.000 para a comercialização do produto no país, valor 76% mais baixo que o custo nos Estados Unidos. Quem conseguiu a aplicação do remédio e viu de perto a AME ser freada, possibilitando o desenvolvimento normal da infância, luta e defende que outras crianças tenham o mesmo direito. Toda criança que tem AME precisa desse remédio o mais rápido possível, porque é uma doença devastadora, uma doença que causa falência diária dos neurônios motores. E é uma luta contra o tempo, porque quem tem AME tem pressa. Enquanto o remédio não é incorporado à lista do SUS e a Justiça não dá uma resposta favorável ao pedido da pequena Maju, a família dela mobiliza campanhas, faz rifas, carreatas e pede doações através da página Cure Maju no Instagram. Se você puder, ajude.
Uma cópia original extremamente rara da Constituição dos Estados Unidos foi vendida por 43 milhões de dólares, o equivalente a 241 milhões e 338 mil reais. Um recorde mundial para um documento histórico em leilão. A Sotheby's vendeu o item por 43 milhões de dólares. A empresa destacou que se trata de uma das únicas 13 cópias conservadas da Constituição americana. O documento original foi assinado em 17 de setembro de 1787 no Independence Hall, na cidade da Filadélfia, pelos chamados pais fundadores da nação. Entre eles estão George Washington, Benjamin Franklin e James Madison. A identidade do comprador não foi divulgada. A cópia original, vendida na quinta-feira, era propriedade da colecionadora Dorothy Taper Goldner e uma das duas únicas ainda em mãos privadas. Um grupo de investidores em criptomoedas chegou a arrecadar 40 milhões de dólares para comprar o documento, mas não conseguiu superar o lance mais alto. No final de setembro, o seu valor estava estimado entre 15 milhões e 20 milhões de dólares. O preço final foi mais do que o dobro da avaliação inicial. E veja a seguir, Portugal procura trabalhadores brasileiros para preencher vagas de trabalho. E os preparativos para a Copa do Mundo no Catar. Kamala Harris assumiu a presidência dos Estados Unidos enquanto Joe Biden passou por exames de rotina. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, se tornou nesta sexta-feira a primeira mulher da história a comandar o país. Devido a uma colonoscopia de rotina na qual esteve sob anestesia, o presidente Joe Biden transferiu os poderes presidenciais de forma temporária para Harris. Passado 1 hora e 20 minutos, o cargo voltou para Biden. O check-up médico do presidente, que completa 79 anos no sábado, foi realizado no Walter Reed Medical Center, perto de Washington. Biden, que não fuma nem bebe álcool, está vacinado contra a Covid-19 e recebeu uma terceira dose de reforço no final de setembro. Ele é o presidente mais velho da história dos Estados Unidos e tornou público que planeja concorrer a um novo mandato em 2024, mas há especulações de que ele poderia renunciar à ideia devido à idade. Neste domingo, dia 21 de novembro, estaremos a 1 ano da partida de abertura da Copa do Mundo de 2022 no Catar. O torneio será disputado pela primeira vez durante o inverno do Hemisfério Norte. A partida de abertura deve acontecer no estádio Al Bayt, com capacidade para 60 mil pessoas. O pontapé inicial será, sem dúvida, um alívio para os organizadores, já que o esporte ocupará o centro das atenções, mudando os holofotes das inúmeras questões extra-campo que cercam o evento. Como o Catar é um país pequeno, todos os estádios estarão situados dentro e ao redor de sua capital Doha, e os torcedores poderão assistir a vários jogos no mesmo dia. De acordo com o comitê organizador, 5 dos 8 estádios construídos especialmente para a Copa do Mundo estão concluídos. Pela primeira vez na história, o Mundial será realizado no inverno do Hemisfério Norte, o que evitaria a possibilidade de se jogar o torneio no calor escaldante do verão do Oriente Médio. Todos os estádios do torneio, exceto um, terão um sistema de resfriamento que deve garantir um clima de ar limpo e resfriado. O Catar espera atrair cerca de 1.200.000 visitantes durante todo o evento. Ao todo, serão 32 seleções que participarão da competição de futebol mais importante do mundo e, até o momento, apenas 14 garantiram suas vagas, incluindo o Brasil. E agora a gente vai rodar para você em casa alguns testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Oh, glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Você foi o que, amigo? Era uma dor que tinha de lá daqui, eu tava vindo, eu digo, eu vou pra igreja agora, que eu chegar lá, eu, depois da volta da vitória, eu vou sair sarado lá. Aí cheguei aqui com uma dor terrível, mas passou já, graças a Deus. O que foi aí? O meu nome é Rose. Eu estava literalmente ao mês com uma dor no cotovelo. Parecia que era inflamado de um lado só. E eu já vinha dias orando toda sexta-feira aqui e hoje eu fui liberto. Deus quer ver você fazendo exercício espiritual que você não faz há muito tempo. Não é aquela reza que você fica repetindo, aquela oração que você faz do coração, que você vai entrando na presença de Deus e vai dando confiança.
O trabalho sempre é bom existir aqui, que as pessoas vão vindo, vão aprendendo. Daqui um pouquinho está todo mundo abençoado. Deus não faz nada porque alguém é misterioso. Eu passei 90 dias no Alto Monte, recebi tanta bênção que eu só estender a mão assim, e vai acontecer. Acontece nada, não é assim não. Acontece e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso que nós temos que conhecer. Então Deus quer fazer você Deus quer pôr você para fazer exercícios espirituais, para você assumir aquilo que é seu, e tem muita coisa que lhe pertence. Oh glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Boa noite, fique na paz. Tchau.